E chegamos ao episódio 3 do nosso podcast Pode Processar. Hoje nós vamos falar sobre o benefício assistencial na órbita do autismo. Para isso, estou aqui novamente, Laila Freitas, advogada trabalhista e previdenciária, e a Marcele. Eu, Marcele, que sou advogada previdenciarista, atuo com benefício do INSS, cálculos e revisões. E a gente também está de convidada hoje a Suelen Toda, que é psicóloga, tem especialização em psicomotricidade, usa metodologia de aceitação e compromisso, atua na área de transtornos alimentares, autismo e transtornos de neurodesenvolvimento, tem formação em neuropsicologia clínica. Isso. E a mãe da Johanna, esposa do Kevin, está grávida de mais uma menininha. Isabela. Hoje, então, temos a participação especial da Suelen e da Isabela. Isso. Então, Suelen, conta um pouquinho pra gente sobre a sua atuação, principalmente com os autistas, né? Como é que tem sido? Até porque é uma descoberta nova, entre aspas, o autismo. Muitas pessoas ainda não estão familiarizadas com a deficiência. E como tem sido a sua atuação nessa área? Certo. É uma longa história, mas eu vou tentar resumir, né? Eu atuo cerca de quase 6 anos nessa área, né? A princípio eu caí de paraquedas. Era tudo o que eu não queria, era atuar em clínica, né? Eu queria área escolar, eu queria área, né? Qualquer outra área, até área jurídica eu queria, menos clínica, né? Mas aí há mais ou menos 6 anos eu comecei a trabalhar e comecei a fazer a especialização em psicomotricidade, especificamente para autistas, né? E aí eu comecei a me apaixonar por esse universo e aprendia mais do que fazia uma intervenção assim, nossa, eu vou ensinar algo assim grandioso, e especificamente com crianças, né? Então hoje eu não atuo com adolescentes autistas, não atuo com adultos autistas, eu atuo com crianças autistas, né? E a cada dia que passa a gente vê como que tem sido um assunto recorrente, parece que tem um boom, né? Nossa, dormi, quase não tinha criança autista. Acordei, tem um monte de crianças autistas. O que aconteceu? E a gente vê a necessidade de ter profissionais capacitados que entendam de verdade, né, do assunto, que saibam identificar e saibam manejar, que é a grande dificuldade que a gente tem. Não só no Maranhão, mas a nível assim, de Brasil, né? A gente tem algumas referências, mas precisa de mais estudo, de mais pesquisa, de ciência, né? Para usar, para atuar nessa área. E hoje eu não trabalho como psicóloga na área de autismo, né? Eu já atuei, já fui terapeuta ABA, mas eu atuo mais como psicomotricista mesmo, que é uma intervenção mais de movimento, né? Então a gente trabalha afetividade, como o nome já tem, psicomotricidade, mas a gente trabalha tudo isso por meio do movimento. Trabalha cognição, afetividade e movimento junto, né? Essa é a minha atuação hoje dentro da clínica do autismo. Certo. Começando um pouquinho mais da parte psicológica, como é que a gente, não vou dizer diagnostica um autista, mas como a gente reconhece através das características que ele apresenta? Bom, hoje a gente não usa mais as nomenclaturas leve, moderado ou severo, né? O que a gente usa é o transtorno do espectro, porque são várias nuances dentro do autismo. Quem era antes leve é porque tem um nível de suporte mais abaixo. O moderado é que vai aumentando um pouquinho mais esse suporte, a necessidade de ajuda dessa pessoa, desse indivíduo. E o severo é aquele indivíduo que precisa de muito suporte, né? Para conseguir se desenvolver, para conseguir desenvolver determinadas habilidades. E aí, dentro do diagnóstico das principais características, a gente vê déficit de comunicação, né, de interação social, aquele famoso fulano não olha no meu olho, né? Fulano não olha no meu olho. Ou, eu chamei Joãozinho 30 vezes, Joãozinho não viu. Será que o Joãozinho tem algum problema auditivo? Será que ele é surdo, algo do tipo? Então, esses déficits de comunicação, o chamar, o atentar ao nome e a criança não olha, são traços. Coisas que a gente não imagina, por exemplo, uma seletividade alimentar.
né? Mariazinha só come comida laranja, né? Isso pode ser um sinal, porque geralmente pessoas autistas elas têm transtornos sensoriais. E a seletividade alimentar, que acaba estando dentro de algo que eu também trabalho, né, dos transtornos alimentares, é uma dessas características. Meu filho não suporta parabéns e aniversário. Na hora do parabéns ele vai, ele brinca com balão, ele come de tudo. Mas na hora do aniversário eu tenho que tirar meu filho de perto, porque começa a tapar os ouvidos, começa a chorar, ficar desesperado. É também, né, um sinal que a gente chama de hipersensibilidade. E o contrário, parece que o mundo está acabando e o meu filho não está ali, como se estivesse apático o tempo todo, que é a hipossensibilidade, né? Problemas de fala é muito comum, também a gente vê crianças com atraso de fala, que a gente chama de apraxia da fala, né? E esses são mais ou menos os sintomas mais comuns que a gente consegue ver. O andar na ponta dos pés também aí é um sinal motor, né? Já puxando um pouquinho para minha sardinha, um sinal motor, andar na ponta dos pés, problemas motores, por exemplo, uma criança muito desastrada, que parece que não tem um controle sobre o corpo, que não consegue direcionar o olhar para um objeto que você está agitando, balançando. Isso desde bebezinho a gente consegue notar. Então esses são os principais sinais, as principais características que a gente consegue, né, ver, notar, perceber. Em relação a essa mudança de nomenclatura, que hoje não se classifica mais como leve, moderado e grave, assim, pra mim que sou advogada e às vezes vai só a mãe, não leva a criança, aí tem lá autismo. Aí eu pergunto, mas mãe, como é que ele é? E eu disse, meu Deus, eles mudaram isso, e agora como que eu vou descobrir? Como seria uma forma para nós advogados olharmos um laudo e tentarmos identificar como é aquele autismo? Porque eu já vi que tem autismo que a pessoa tem uma vida praticamente normal. E tem autismo que parece que ligaram o menino na tomada e a mãe tem que sair do emprego. A mãe tem que renunciar praticamente a sua vida toda para estar ali cuidando daquele filho. Então, nós, enquanto advogados, como é que, olhando um laudo, a gente poderia fazer essa identificação? Quanto mais prejuízos tem naquele laudo, quanto mais características de prejuízo, de atrapalho na vida mesmo, de disfuncionalidade, mais suporte essa criança precisa. Então, é como se vocês fossem observar, essa criança ela é não verbal, que é aquela criança que não fala, né? Ainda não tem essa habilidade, está ainda sendo trabalhada. Uma criança que ela não consegue ficar num lugar com muitas pessoas, com muito barulho, né? Aí tem uma outra coisa, uma criança que não consegue calçar um sapato fechado porque anda muito na ponta dos pés. Quanto mais prejuízos a gente for vendo ali naquele laudo, então significa que o nível de suporte daquela pessoa é maior. Então, nesse caso, seria para autistas típicos, porque também tem os atípicos, né? Na verdade, a gente também não usa mais esse termo. Ai, meu Deus. Hoje a gente usa pessoas neurodivergentes, né? Não se usa mais típicos e atípicos, né? Então, o autismo já está dentro do neurodivergente, porque já é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, em si, sendo leve, moderado, severo, a gente usa essa nomenclatura porque já está acostumado, né? Para ficar mais fácil de entender numa conversa, por exemplo. Mas, independente do nível do autismo, é uma pessoa neurodivergente, entendeu? Porque existe um transtorno pré-existente ali, entendeu? Excelente. Aí, nesse caso do laudo mesmo, fica aquele que com o psiquiatra, do psiquiatra ter a sensibilidade de fazer um laudo bonitinho. Exatamente, porque se o advogado faz a solicitação explicando como ele quer o laudo para mostrar para o juiz, para mostrar para o perito médico, eles se sentem tocados, fere a honra do médico. Se não faz a solicitação, o médico manda um laudo que você não consegue entender a letra do que ele escreve. Então, é um apelo aos advogados, né? Aos médicos, aos psiquiatras que vão laudar, por favor, tenham uma sensibilidade, principalmente da rede pública, porque a gente vê muito esse problema, tanto da particular quanto da pública. Da particular ainda vê uma coisinha digitada, mas e o da pública que pega o bloco, anota ali um negócio que você não entende, você vai... não é português, não é a grafia do português, não se sabe de onde ele tirou aquilo.
E aí você tenta, às vezes você até tenta descobrir o que está escrito pelo CID. Sim. O que o seu filho tem? Aí você vai pesquisar o CID lá, porque é a única coisa que às vezes dá para identificar do laudo. E aí tá lá, CID tal. Aí você procura no Google, sai lá, autismo. E aí você tenta descrever o que a pessoa tem. E aí faz um vídeo para juntar, tirar foto e tenta fazer prova por outros meios. E buscar o apelo na hora de passar pela perícia médica, tanto administrativa quanto judicial, se eventualmente negado pela administrativa. Uma coisa que eu vejo que também é muito recorrente, que as mães chegam dizendo, meu filho é autista, mas ainda não tem um laudo. Aí eu fico, mas como assim? É porque o médico disse que ainda não dá para dar laudo. Aí eu queria saber como essa questão de diagnóstico, se é um diagnóstico demorado, se precisa de várias sessões, se precisa passar por vários tipos de profissionais, se quem diagnostica, no caso da criança, seria um neuro ou seria mesmo o psiquiatra. Eu tenho muito essa dúvida. Então, a gente acredita, né, que o médico vai lá, ele olha a criança. Muitas vezes acontece isso, infelizmente. Passa 20, 30 minutinhos com a criança, coleta ali informações da mãe, porque o diagnóstico do autismo ele é clínico. Hoje ainda não existe nenhum exame que diga, fez o exame tal, é autista. Ainda é um diagnóstico clínico, então você vai fazer uma entrevista, né? O médico vai fazer uma entrevista com a mãe, vai coletar as informações e se ele vê a necessidade, por exemplo, de fazer exames diferenciais, que são exames genéticos, um eletroencefalograma, que é comum pedir, a cabeça da criança é um pouco maior do que o comum, um pouco menor, ele pede algum exame de imagem, né? Para fazer apenas um diagnóstico diferencial, né? E aí esse médico vai lá, ele carimba, né? E tecnicamente qualquer médico que tenha CRM pode dar um diagnóstico. Só que hoje no Brasil o mais indicado é um neuropediatra para crianças, né? Neuropediatra nem é um psiquiatra infantil. Só que como tu falaste, né, na questão da rede pública, às vezes não tem, né, o profissional adequado para fazer esse diagnóstico, para fazer esse processo. E não é ele que faz todos os testes e chega lá num denominador comum. Ele vai ver os sinais que a mãe vai falar, vai observar a criança e ele vai encaminhar para uma equipe multidisciplinar. É assim que funciona. E o que é que ele vai fazer depois daí? Ele vai coordenar essa equipe. Então, na equipe tem fono, ele viu a necessidade porque a criança tem um atraso de fala, por exemplo. Tem fono, aí ele vai, encaminha para o fono, tem psicólogo. Hoje, o tratamento ouro dentro da psicologia para autismo é o ABA, né? A análise do comportamento aplicada, né? Então, ele vai encaminha para o psicólogo ABA. E aí tem a terapia ocupacional com integração sensorial. Lembra que eu falei daquelas alterações sensoriais, né? Às vezes até o próprio pisar na ponta dos pés envolve alguma alteração sensorial. E aí ele encaminha para uma equipe que também tenha um TO com integração sensorial. Esses profissionais vão fazer um acompanhamento com algumas intervenções, com algumas observações, com alguns testes de cada área. E aí eles vão fazer um relatório e num momento devido, 6 meses, mais ou menos 8 meses, depende também da criança, depende do médico que solicita, eles vão reencaminhar esses relatórios para o médico. E aí o médico vai comparar com o que ele coletou e com o que cada profissional coletou. Aí, somente aí, ele pode fechar ou não o diagnóstico de autismo. Então, por exemplo, apesar do filho da pessoa X ter vários sinais, o médico olhando ele não pode dizer sem mandar fazer todo esse estudo? Mesmo que seja muito claro, ele precisa fazer o diagnóstico diferencial. E o auxílio da equipe multidisciplinar vai ser importantíssimo para isso. Acontece, é muito, muito comum da pessoa chegar, olhar, pisa na ponta dos pés, a criança não fala, chamei ela 5 vezes, ela não respondeu, ela não me olhou. Ok, vou dar um diagnóstico prévio de autismo, já vou encaminhar para as terapias. Mas precisa ter os retornos médicos, para a gente até saber, né? A criança evoluiu, né? Aquele sintoma que ela tinha no começo não tem mais,
E aí é o que muitas pessoas até pensavam, vai sair do espectro? Não, não vai sair do espectro, é uma condição para a vida toda, né? Então a pessoa que ela nasce com autismo, ela vai viver a vida toda com autismo. Agora ela pode desenvolver habilidades, comportamentos que sejam funcionais para a vida dela. Então é uma situação até complicada, principalmente para quem depende do SUS, porque muitas mães têm uma dificuldade de aceitação. Isso. E aí, quando finalmente elas aceitam e vão em busca do benefício que precisam, aí vai depender da marcação do SUS para passar por todos esses profissionais para finalmente retornar ao médico para aí sim ter o laudo. Isso. Enquanto isso, anos se passaram e eles padecendo. Não é raro dessas pessoas precisarem de doação até de cesta básica para sobreviver. Sim. Então, sinceramente, eu fico mais triste ainda de descobrir o porquê que meus clientes dizem, não, doutor, o médico disse que ainda não pode dar. Eu, gente, mas esse médico é muito ruim. E não é, porque precisava de todo esse estudo. Todo e esse agora suporte. eu tô conseguindo compreender. Certo. Quanto tempo, só pra gente ter uma noção, quanto tempo em média leva pra fazer essa análise? Porque como a doutora mesmo falou, né? Muitas vezes as mães, os pais, eles têm aquele receio de reconhecer que o filho, ele não é igual às outras crianças. Sim. Que ele tem... Porque o pai não vai chegar, meu filho é autista. Ele não vai chegar dizendo isso. Ele vai chegar dizendo assim, não, meu filho, ele é diferente das outras crianças. Eu coloquei ele na escola, ele não interage. Eu coloquei ele na escola, ele não fala, ele tem essa dificuldade. Aí já começa aí. Até que eles reconheçam é um passo. Sim. Depois, às vezes, mesmo não reconhecendo, ele vendo ali que não tá normal, que teve um atraso, acho que mais como é um atraso na fala, né? Teve aquele atraso na fala, a criança tá com 4, 5 anos, ainda não fala direito. E aí ele leva, às vezes no neuro, leva no psiquiatra pra ver o que tá acontecendo. Muitas vezes no próprio fono, vai direto no fono e pergunta, e questiona. E aí, como seria nesse caso? Quanto tempo levaria para sair um diagnóstico preciso? Eu costumo brincar que na psicologia tudo varia, né? Na psiquiatria também. Então, vai depender da idade daquele indivíduo. Se já frequenta uma escola, por exemplo. Eu tenho muitos casos que chegou para mim 1 ano e meio, né? Ali com suspeita de TEA, mas eu não estava na escola ainda. E aí, como é que eu vou fazer, como é que eu vou julgar que aquela criança ela não tem uma boa interação social se ela não tem assim, a oportunidade de interagir? E aí, muitas vezes, o psiquiatra, o neuro sensato, ele vai lá e diz, mãezinha, coloque na escola. Só depois de um determinado tempo na escola a gente consegue ver se esse ainda é um sinal ou se era só uma coisa mesmo de estimulação, de uma intervenção ali mais junto dos pares, de outras crianças, né? Então vai depender da idade, se está na escola, é muito variável. Depende, inclusive, dos sinais que aquele indivíduo apresenta. Eu não posso te dizer, 6 meses eles já conseguem fechar. Depende. Depende também se fez as intervenções, se os pais conseguiram, né, o acesso a esse tratamento. Pelo SUS, como tu falaste, é muito mais complicado. Era para ser feito todo o procedimento de diagnóstico num CAPS, mas nós não temos em todo o CAPS os profissionais adequados. Então, depende de um outro órgão, né, de uma unidade básica de saúde, quando tem vaga, quando tem aquele profissional. Primeiro passa por um clínico geral, é toda uma burocracia. Então, até que consiga tudo isso, acaba demandando mais tempo também. Uma dúvida também que eu tenho. Seria possível diagnosticar o autismo com menos de 1 ano? Menos de 1 ano, fechar o diagnóstico é um pouco delicado. Porque, como eu disse, precisa de outros ambientes para a gente ver como aquele indivíduo vai se comportar. O que ele vai mostrar de repertório, né? Mas a gente consegue notar recém-nascidos sinais de autismo, né? É clássico esse sinal. Quando a mãe está amamentando e ela procura ali o olhar do bebê e o bebê parece que está assim... Foi pra Nárnia, né? E aí não tá ali com a mãe, tá só sugando o leite, né? Então é um sinal clássico. Quando a gente balança um chocalhinho e a criança tá ali, nem quer saber
sabendo o que está acontecendo ao redor, né? Então, quando crianças muito, bebezinhos muito, muito apáticos, que não respondem às estimulações do ambiente, são sinais, né, de que a gente precisa ficar um pouquinho mais alerta. Então, desde recém-nascido já mostra alguns sintomas, alguns traços, mas fechar mesmo, bater o martelo, é autista, antes desse período, não tem como. Outra coisa que eu até enfrentei em alguns laudos periciais, que até me deu uma certa dor de cabeça para impugnar, que a gente chama da data do início da deficiência ou da data do início da incapacidade, foi que a perita disse, não, vamos dizer, a criança já tinha 5, 6, 7 anos, que a data do início era a partir do laudo. Sendo que a gente sabe que a criança nasce. Uhum. Então, essa foi a questão que eu debati na minha impugnação. Haveria algum contrassenso dessa questão do início do autismo? Geralmente, o que a gente sabe hoje, né, literatura confiável, pesquisas confiáveis, é que o autismo ele é poligenético. Né? O que significa isso? Pode ser hereditário, a gente tem estudos mais recentes, inclusive, que está mais relacionado à idade paterna. Então, quanto mais idade o pai tem, maiores as chances de ter um filho autista. Enfim, antes tinha aquela história da vacina que causa autismo, mas já foi comprovado que não tem nada a ver. Aí vinha a questão da alimentação, é um pouco polêmico, não vou entrar nesse assunto, né? Mas a gente sabe que é mais uma questão genética mesmo, né? E a pessoa que é autista, ela nasce autista. Agora ela vai começar a demonstrar os sinais, os traços, dependendo da maturação dela. Né? Tem casos, muitos casos de crianças que elas têm um desenvolvimento normal, né, dentro do esperado, dos parâmetros esperados do desenvolvimento humano, até 2 anos, até 3 anos, e depois começa a ter uma regressão. Né? E aí muita gente fazia também um link com, porque está muito na frente de telas, né? Está assistindo muita TV, está jogando videogame, está assistindo muito celular, e também já foi comprovado que não, as telas não causam autismo, elas têm outros prejuízos, né? Mas necessariamente o autismo não. Né? Então, depende também do tempo que o próprio indivíduo ele vai começar a demonstrar esses sinais. Aí a família precisa estar muito atenta, né? Porque, ok, digamos que eu tenho um filho, tem autismo, eu comecei a investigação dele com 3 anos, mas só fechou com 5. Mas não é a data de 5 anos que vai dizer que ele é autista, desde quando eu comecei a procurar aquela ajuda, entendeu? Procurei com 3 anos. Então, dali, se já tinha desconfiança, se já tinha os traços, então eu posso dizer que é ali que começa, entendeu? Quando a anteninha da mamãe, do papai, né, fica de Sim. pé, a pulguinha atrás da orelha, então alguma coisa eu preciso, né, procurar, eu preciso investigar, eu preciso procurar uma ajuda. Olha, Marcele, te atenta nisso que na impugnação a gente tem que botar, porque agora tá a moda desses peritos colocarem Sim. da data do laudo ou até mesmo na data da perícia, sendo que isso é absurdo. Quer dizer, uma mãe do SUS, quanto tempo foi que ela desconfiou, quanto tempo foi a primeira ajuda e quanto tempo que teve aquele laudo com o diagnóstico? Com certeza. Principalmente, né, juntar o histórico. Nos casos do SUS, a gente tem os prontuários lá que dizem, olha, fulano de tal veio aqui no dia X, foi a primeira consulta. No dia Y, levei ele para um retorno, e aqui ele teve consulta com fono, e aqui ele teve outros acompanhamentos. A gente consegue um prontuário mostrando a história clínica daquela criança. Mas aí tu bem mencionaste, né, eu fiquei até curiosa. No caso da demora no SUS, né, de marcação de consulta, esse atraso de conseguir acompanhamento, ele pode prejudicar a criança de alguma maneira? Por exemplo, ela está ali tentando marcar um acompanhamento com fono e demorou 2, 3 meses para ela conseguir a marcação, e aí do fono ela volta para outro especialista, e a criança ela pode piorar, pode ter um agravamento no caso dela? Com certeza, inclusive tanto com essa demora, quanto com uma intervenção com um profissional despreparado. Ela pode piorar significativamente, ela pode regredir. Então, para ver como é uma coisa muito... A gente tem que ter muita sensibilidade de saber mesmo o que está fazendo, né? Nós que somos da área da saúde. Às vezes eu faço uma intervenção com uma criança que eu acho
que é o que ela precisa, mas não é o que ela precisa, né? E eu vou dar um exemplo claro para vocês. Eu tive um paciente que ele tinha o que a gente chama de pisada equina, é aquele pisado na ponta dos pés, só que muito, muito, muito enrijecido. Muito, tão enrijecido que já não baixa mais o pezinho da criança. E ele foi encaminhado pelo médico para 5 horas semanais de psicomotricidade. Ora, eu falei para vocês, psicomotricidade é movimento. Para eu ter um movimento global do indivíduo, preciso ter uma boa base, que são os pés, né? Que é dali que começa. A criança vai engatinhando, depois ela começa a andar. É o básico para ela ter independência, autonomia na vida, né? Então, se aquela criança, ela não tinha a condição de base do pezinho adequada e preservada, como é que eu ia fazer 5 horas de intervenção na psicomotricidade com essa criança? Ou seja, eu fiz um relatório e expliquei que eu não poderia mais fazer a intervenção com essa criança, porque daqui a 6 meses a 1 ano, essa criança não andaria mais. Sim. E aí foi assim, não, tem que fazer, porque lá no laudo tá... Aí eu expliquei, mas não tem como. Porque se eu fizer uma intervenção inadequada, essa criança regride. E aí é o mesmo raciocínio. Se essa criança não tem intervenção adequada, ela com certeza ela vai regredir. Ela vai regredir, ela vai... O que a gente chama de ter atraso, ela já tem um atraso. Então, quanto mais tempo a gente perde, pior para a vida daquela criança, né? Sim. E aí, nesse caso, é o que é interessante, né? O benefício assistencial, ele entra não só para prover as necessidades mais básicas de alimentação, vestuário, lazer da criança, como também a própria consulta e acompanhamento médico que ela precisa. Diariamente, né? Como propriamente exposto, muito bem. Aqui, inclusive, eu tô adorando essa conversa. Hoje eu tô aqui só de plateia, só tudo que tu falar aí eu vou ficar só ouvindo. Mas é muito interessante mesmo, porque o benefício, ele entra, por ser benefício assistencial, ele entra justamente nesse caráter assistencial, inclusive da saúde, né? Sim. Porque aí é uma mãe que ela vai ter aquela renda, ela sabe, olha, meu filho, ele precisa de acompanhamento. Então, eu já tenho esse dinheiro aqui para ir em um médico particular que não vai demorar tanto como se eu fosse fazer a marcação de consulta no SUS. Então, é nesse caso... Principalmente as terapias, né? Sim. E a gente sabe que são tratamentos que eles são caros. Sim. Né? Não é um tratamento que você chega em qualquer lugar, você acha barato. E depende muito do profissional, como tu bem indicaste, né? Às vezes tem um profissional que ele é profissional, mas ele não sabe o que ele está fazendo ali. E é arriscado para aquela criança, arriscado para o desenvolvimento dela. E principalmente que também tem que ter um acompanhamento multiprofissional, né? Não é só a psicóloga, não é só o terapeuta, é aquele conjunto. Eu tenho uma outra dúvida, muitas dúvidas sobre autismo, é que às vezes a criança chega com o diagnóstico de autismo e o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E aí eu queria saber o seguinte: a dificuldade de aprendizado vem do autismo ou do TDAH? Ambos. E às vezes a gente precisa também ter um olhar bem sensível, porque às vezes a criança, o principal diagnóstico dela é TEA e o TDAH é uma comorbidade. Assim como tem outros transtornos que podem ser comorbidade, né? A criança, o diagnóstico original dela é TEA, mas ela tem um outro déficit, ela tem um TOD da vida, né? O que é isso? O transtorno opositivo desafiador. Aquela criança que ela já tem, que é autista, já tem os desafios do próprio espectro e acaba sendo uma criança que é vista como birrenta, que só quer do jeito dela, inflexível. Ora, já tem inflexibilidade do TEA, né? Que geralmente quem é autista tem, assim, uma rotina, procura buscar uma rotina, tem uma resistência à mudança. Se eu vou por um caminho, eu vou eternamente para aquele caminho. No dia que eu for por outro caminho, meu filho se desorganiza de uma forma, chora, enfim, tem várias crises, né? E aí vem com uma outra comorbidade. Então, dentro do TDAH, o que a gente vê? Um perfil geralmente de pessoas que são muito espertas, né? Elas são muito inteligentes, né? Falando de forma mais de senso comum. Pessoas muito inteligentes, pessoas muito assim, porém são muito desatentas, são desorganizadas, né? Não é regra geral, é o que a gente consegue ver, né?
São desorganizadas e são esquecidas, né? E procuram, não vou entrar no mérito de Kevin aqui, né? Que ele é TDAH, né? Então, e procura, por exemplo, vai sair de casa, pergunta 30 vezes, amor, você viu a chave? Você viu meu óculos? Você viu minha carteira? E são coisas que são repetitivas, né? E um ritual, né? Todos os dias, a mesma coisa. Quantas vezes sai, a mesma coisa. Mas funcionam muito bem. São pessoas resolutivas. Já tem outras pessoas com TDAH que não conseguem ser tão resolutivas, que têm vários problemas emocionais. Então, também tem essa variabilidade. Tem pessoas com TDAH que tiveram na infância muita dificuldade de aprendizagem. Outras não. Eram muito assim. Não, já o professor está falando, eu já entendi. Então, também varia, depende do tipo. O TDAH, inclusive, também não vou entrar muito nesse mérito, porque a gente está falando de TEA, né? Mas o TDAH tem 3 tipos. Tem o tipo desatento, tem o hiperativo impulsivo e tem o combinado, que é as duas coisas, né? Aquele que a gente diz é o hard, que é desatento e parece que não para nem dormindo, né? Tem dificuldade, né? Tem insônia, ou se mexe muito durante a noite. E aí o impulsivo, o compulsivo, que vai lá e deposita, né, todas as suas emoções num alimento que seja, ou num hobby, e tá ali, parece que nunca mais vai conseguir sair dali, né? Não consegue tirar aquele foco dali. Mas aí, de outras coisas, ele já não consegue focar. Então, é uma linha tênue, né? Mas a dificuldade de aprendizagem, ela pode vir tanto do autismo quanto do TDAH. Né? É muito variável. Vai depender também do nível do TDAH, do tipo do TDAH e de quais são os prejuízos que o próprio autismo causa, né, gera na vida da pessoa. Porque eu tive um caso de um cliente que a mãe chegou com um diagnóstico só do TDAH. Uhum. Aí ela dizendo que o filho era impossível, que era não sei o quê. Aí eu disse, não, mas é só TDAH? Ela disse, não, o médico disse que era só isso. Aí eu fiquei naquela, será que eu faço uma cartinha pro médico perguntando? Porque pelo que ela falava, não parecia só. Assim, eu como leiga, eu sempre tô lendo alguma coisa para poder conversar com a cliente, porque às vezes o médico fala de forma rápida, eles nem sabem dizer o que o filho tem. Uhum. Ah, o que o seu filho tem? Ah, eu não sei. Aí manda uma foto do laudo. Entendeu? Elas não conseguem entender o diagnóstico. E a mãe, pelo que ela narrava, não era só o TDAH. Por isso que eu tô te perguntando essa questão mesmo do aprendizado. Inclusive aproveitando o gancho aqui, de não entender, de às vezes o próprio médico não entende, pode acontecer do médico confundir o TEA com retardo mental e aí ele classificar. Porque eu recebo, é o que eu mais recebo, eu não recebo laudo de autismo, eu recebo laudo de retardo mental grave, moderado, é mais comum. É muito comum, infelizmente. Né? E entra naquele que eu disse para vocês no começo, que a gente não tem os profissionais assim capacitados mesmo. Por regra, falando de criança, todo pediatra ele deveria saber fazer um bom diagnóstico, né? De TEA, de TDAH, do que fosse. Ele deveria saber fazer um bom diagnóstico. Né? Nem os psiquiatras que têm uma especialização, e às vezes é uma especialização geral, psiquiatra para qualquer pessoa, né? O geralzão mesmo. Não conseguem, às vezes, fazer esse diagnóstico diferenciado, que a gente chama. Né? Então, precisa ter uma especialização, por exemplo, para a criança, precisa ter uma especialização para a psiquiatria infantil. Porque a estrutura cerebral de uma criança é completamente diferente da estrutura cerebral de um adulto, que é completamente diferente da estrutura cerebral de um adolescente, entende? Então, é muito comum, assim, tropeços nesse sentido, né? Às vezes falta de atenção com algum sinal, com outro, às vezes radicaliza demais, porque não aprende as letras, não aprende os números, pronto, é uma criança retardada. Entendeu? Não atende o que a pessoa fala, é muito agitado, a criança que tem TDAH, acabou. E pronto, né? É o que eu falei para vocês, às vezes a mãe entra com o filho no consultório médico, o médico passa mal 20, 30 minutos com a criança e diz, não, essa criança aqui tem autismo, ou essa criança aqui não tem autismo, né? E já vai ali batendo martelo e não precisa fazer realmente uma investigação. Investigação é uma coisa trabalhosa.
Processos, vocês trabalham processos, né? Sim. Processos são demorados e a gente precisa de um olhar atento, né? E dentro do diagnóstico de um transtorno, então, que é para a vida toda, né? É algo ainda mais trabalhoso e precisa ter um olhar minucioso. Sim. Inclusive, nos processos que eu tenho feito de BPC, eles não chegam, foi como eu expliquei, eles não chegam como autismo, eles chegam como retardo mental. E aí já é uma pessoa que muitas vezes eles tentam dar entrada sozinho, não conseguem, aí vem pra gente pra dar entrada no judicial, porque já foi negado no administrativo. Porque às vezes eles chegam com um laudo, tem pouco acompanhamento. E só com laudo administrativo não reconhece. Administrativo reconhece por papel. Quanto mais papel você tem, provavelmente o administrativo vai reconhecer. E às vezes nem isso, né? Às vezes a pessoa... enfim... E aí vai para o judicial. E do judicial ele continua com aquele mesmo laudo dele simples, de retardo mental, às vezes um eletro que ele tem lá para acompanhar. E quem vai laudar de fato é o médico, que vai dizer, olha, a criança apresenta sintomas assim, assim, assado. E é basicamente como se ele fosse fazer um acompanhamento do zero ali, com base naquilo que ele está vendo, naqueles 10, 20 minutos de perícia, que ele olha a criança, é uma criança muito agitada, a criança não consegue ter contato visual, e ele vai laudando. Mas ele tem que retomar para aquele laudo daquele médico inicial que a mãe e o pai fizeram lá o acompanhamento. Sim. Então acaba se tornando um cenário meio crítico, principalmente para esse grupo de pessoas que convivem com uma deficiência, que é uma deficiência nova. Então, eu creio que a literatura ainda é bem recente, o nosso próprio conhecimento. Eu hoje estou descobrindo muita coisa que eu tô amando a conversa. Eu tô olhando assim, gente. E por favor, espectadores que já ouviram aqui milhares de sinais, de starts, assim, pra... eu ando na ponta do pé, quando eu era criança eu andava, então eu não gostava de tal fruta. Não vão se autodiagnosticar. Acontece muito da pessoa se autodiagnosticar e dizer eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não façam isso. Se você identificou, ou se você está assistindo, você viu que o meu filho, o meu sobrinho, o meu afilhado, o meu parente tem algo assim, procure um profissional adequado para começar o tratamento. E aí... já sabem que o tratamento demora por N motivos que nós tivemos aqui explicados hoje, principalmente pela necessidade de acompanhamento, de não dar um diagnóstico precipitado, e que é importante estar na mão de profissionais confiáveis para evitar uma regressão da criança, né? E aí, ao final, se eventualmente for laudado com TEA, você, sendo de baixa renda, você pode, inclusive, pleitear o BPC, ou algumas pessoas conhecem como LOAS, que é o benefício de prestação continuada ao deficiente. Além da deficiência, né, o LOAS também precisa do requisito miserabilidade. O que é a miserabilidade? Supostamente, pela lei, é quem tem menos, é quem convive com um quarto de salário mínimo da renda per capita. Ou seja, cada pessoa que mora com você, se somar a renda de todo mundo e dividir, tem que dar um quarto de salário mínimo. Tem como aumentar? Tem, vai depender do quanto você ganha e do quanto você gasta. Aqui hoje a gente percebeu que o TEA, ele necessita de um acompanhamento multidisciplinar. Então, só por aí você já tira, que é uma deficiência custosa, né? Principalmente por questão do SUS ser demorada, marcação de consulta, demorado acompanhamento. Então, por aí você já tira, né? Inclusive, teve a juntada hoje mesmo do laudo de uma cliente, é só ela e o filho, ela ganha R$ 1.850. E ainda assim eu disse, não, nós vamos tentar o BPC, nós vamos flexibilizar essa questão de renda. E aí ela, com muita luta, fez um plano de saúde para a criança, para que ele conseguisse ter esse acompanhamento. E aí ela sai para trabalhar, ela tem que pagar alguém, porque é impossível deixar sozinho. E mais, não é qualquer pessoa que tem paciência. Sim. Geralmente é familiar, sangue do mesmo sangue, que tem a questão mais de ter essa paciência. Então, na justiça, é bem comum a gente conseguir flexibilizar essa questão de renda de acordo com os comprovantes de gasto que você tem. A seletividade alimentar implica no dispêndio financeiro maior.
As terapias, se você não consegue pelo SUS, tirou lá do seu bolso, ou mesmo tendo plano de saúde, mas prefere pagar uma ou outra particular, já vai juntando, pegue todos os comprovantes, todos os gastos que você tem na sua casa e vá guardando, porque não é porque é porque eu trabalho de carteira assinada, minha mulher trabalha de carteira assinada, então eu não vou conseguir o BPC. Não é bem assim. Tá, você trabalha, você recebe quanto? Sua mulher trabalha, ela recebe quanto? E aí, quanto é que você gasta com sua filha, com seu filho? E aí a gente vai fazendo esse somatório para ver se a gente consegue se aproximar desse cálculo de 1/4 do salário mínimo per capita, por pessoa. Sim, ou que ao menos, né, dificilmente na administrativa, na via administrativa a gente consegue, mas na judicial sim, porque quando faz a perícia social, a assistente vai lá na casa da pessoa, né, e ela olha, olha, essa casa aqui é assim, assim, assado, tem tantos banheiros, tem tantos quartos, TV não tem, o esgoto é a céu aberto, dependendo da situação. Às vezes você ganha razoável para uma família, mas pela condição da deficiência você tem que retirar do seu bolso para custear. Isso acaba diminuindo o que você utilizaria para promoção do bem-estar da sua família. Então, esse retirar da sua renda é justamente aquilo que a gente considera, né, apresenta para o juiz, para que, se não se aproximar de 1/4 do salário mínimo, chegue muito perto, ou que ao menos o juiz entenda que o benefício que você está recebendo, ele vai ajudar a manter um tratamento digno, né, qualidades de vida dignas para aquela criança. E agora eu vou falar um negócio um pouco polêmico, mas eu vou falar. Existe uma certa, claro que tudo é relativo, mas uma certa rixinha entre advogados e assistentes sociais do pessoal do CRAS. Porque o cliente às vezes não sabe que precisa do CAD único. Chega no CRAS, o pessoal do CRAS, mas para que ele está contratando advogado? A gente dá entrada por aqui, só vai gastar teu dinheiro. E faz o cliente desistir. E o que eu vejo na prática, não é 1, 2, 3, eu tenho dezenas de casos de BPC, principalmente de autista no escritório, dificilmente eles passam na esfera administrativa. Só se for assim um caso flagrante da criança chegar quebrando tudo. Do contrário, não passa. A maioria desses casos é na via judicial, tanto pela dificuldade de laudo, tanto por não fazer o acompanhamento, não ter acompanhamento com psicólogo, não ter nada. Muito raro eu tenho um cliente que tem laudo de psiquiatra ou neuropsicólogo e de algum terapeuta. Às vezes o cliente vai para a perícia com um laudo. Então, o médico do INSS olha aquilo ali, ele não quer nem saber. E na justiça não, querendo ou não, existe aquela maior sensibilidade. Sim. E a assistente social chega e atua de forma contrária, colocando a abobrinha na cabeça da pessoa para, não sei qual é o objetivo, para evitar que a pessoa busque seu direito, dificultar ainda mais a vida daquela mãe, daquele pai que já está atordoado procurando soluções. Inclusive, tive um caso de uma cliente que eu fiquei assim, em choque. Ela trabalhava numa ótica, ganhava comissão, estava se saindo super bem, e engravidou. Não era casado com ela, engravidou de um cara, e aí quando veio, a criança nasceu, o diagnóstico de autismo. Ela ficou assim tão, acho que desesperada, porque eu acredito que muito desses casos, a mãe também precisa de um certo acompanhamento, porque é bem desafiador. E aí ela teve um dia que ela se desesperou, começou a morder essa criança todinha. Porque o menino não se aquietava. E aí a mãe dela, que também foi com ela no escritório, me chamou em particular e falou: olha, pelo amor de Deus, doutora, faça o possível. Até para esse processo andar rápido. Porque eu não sei mais nem do que minha filha é capaz. Não que ela não ame o filho dela, ela ama o filho dela. Mas é porque às vezes é desesperador, ela não tem um minuto de paz. Só quando esse menino dorme. E assim... E aí, chegar um caso desse, a pessoa às vezes passa 2 anos no administrativo, aí vai procurar um advogado, passa 2, 3, 4 anos para conseguir um benefício.
Por quê? Porque foi lá no CRAS e a mulher disse, não precisa de advogado. Eu acho que se não precisasse, não precisava a gente se formar, né? Exatamente. Isso sem contar na recusa em fazer a atualização do cadastro único. Sim. Que é o que mais a gente vê. O cadastro único, quando você faz a primeira inscrição, leva 2 anos para desatualizar. Só que 2 anos é muito tempo e muita coisa pode mudar na vida da pessoa. Ela pode se empregar, ela pode se desempregar, a renda dela pode variar, pode nascer mais gente, pode morrer gente que está inscrita no cadastro único. Então, às vezes, entre a inscrição inicial e a necessidade do benefício, aconteceu alguma coisa. Ela vai no CRAS solicitar, às vezes porque alguém que está inscrito no cadastro único saiu de casa, né? Acontece muito. Por exemplo, eu tenho um filho, ele completou 18 anos e ele já saiu de casa. Mas antes de completar 18 anos, ele morava com ela. E aí tava lá. E esse filho, depois que saiu de casa, ele não saiu de casa à toa, ele se empregou. Só que na hora de requerer o benefício, por aquele filho estar ali no cadastro único, vai constar a renda dele. E vai parecer que ele mora na mesma casa, né? E aí é o problema de ter negado administrativamente, vai passar pela perícia, aí vai ter que imagine só, ter que entrar na justiça, o tempo que vai demorar para passar uma assistente social para ela ir na sua casa só para constatar que aquele filho não mora lá. Sendo que lá, antes da entrada, já poderiam ter feito a atualização, comprovando que aquele filho não estava mais lá e fazendo a exclusão dele como componente do núcleo familiar. Né? Isso é um caso que deve ser analisado e levado em consideração. E assim, também, ainda em relação aos assistentes sociais, vocês podem perceber que eu tenho uma rixa de verdade. Já aconteceu da gente conversar com o cliente, ver quem é o grupo familiar, porque eles não têm esse conhecimento jurídico que entra lá na lei para o BPC de quem é o grupo familiar, vão lá e dizem, como aconteceu, acho que não tem nem um mês, que eu pedi para a estagiária acompanhar o cliente para que ele se sentisse bem, porque ele estava bem nervoso de fazer o filho dele perder o benefício por causa de requerer o benefício para ele. E a assistente social começou a fazer um escândalo, dizer, você está querendo que eu falsifique documentos, isso é fraude. E a gente dizendo, não, mas eles não moram mais juntos há muito tempo, ele já não mora mais com a mãe, o filho mora com a mãe, não tem nada a ver, não, mas eu não quero alterar, e não sei o que, fazendo o maior escândalo, como se a gente tivesse requerendo algo ilegal. Então, o nosso conhecimento jurídico, a gente consegue ver quem faz parte do grupo familiar, quem não faz parte do grupo familiar. Por exemplo, um caso que a pessoa acha que não tem como resolver, mas tem. Mora a avó, que recebe uma aposentadoria e uma pensão, por exemplo. Tem uma renda um pouco mais alta. Aí junto dela mora a filha, né? A filha dela. E essa filha teve uma criança que é autista. E essa criança autista, não pode porque a avó da criança já recebe a pensão e a aposentadoria não pode receber. Pode, sabe por quê? Elas não fazem parte do mesmo grupo familiar. São grupos familiares totalmente diversos. A filha que já foi casada, que já tem esse filho, deixa de fazer parte do grupo familiar da mãe. E por não fazer mais parte, conta a renda só da mãe com o filho e a não da avó. Então, o nosso conhecimento é fundamental para ajudar essa estruturação do CAD único quanto o ingresso judicial, fazendo quesitação, explicando o que é um núcleo familiar, explicando os gastos. Inclusive, não é invenção, e é porque às vezes o povo acha que a gente tira as coisas da cabeça. Não, tá na lei. A lei lá diz, olha, grupo familiar, o núcleo familiar, que é diferente do conceito de família, porque às vezes as próprias pessoas confundem, né? Pensa que família é todo mundo que mora no mesmo teto. Cachorro, periquito, papagaio, todo mundo vai entrar no CAD único. E não vai, né? Tem um conceito específico, o pai, a mãe, os filhos, né? Neto não entra no da avó. Então, são coisas que você deve procurar um profissional para ver. Inclusive, é muito comum você chegar no CRAS e dizer que você quer o benefício e dizer assim, mas fulano quer, vamos supor, uma pessoa mora junto com o irmão, que não entra no núcleo familiar para consideração de renda, e aí ela pega e diz assim, não, mas meu irmão já recebe. E é muito comum ela ouvir, pessoas da mesma casa não podem receber o BPC. Podem receber o BPC, justamente por conta da configuração e da conceituação do que vem a ser núcleo familiar.
e que o BPC não é renda. Sim. Eu tenho um cliente que os 2 filhos recebem o BPC. E não há nenhum problema nisso. E aí a pessoa acaba caindo em lendas urbanas, e história do vizinho, pior, a história do assistente social. Sim, e eu creio que muito do que acontece é por falta de informação mesmo, porque a lei ela muda muito rápido, né? Até pouco tempo atrás era considerado e hoje já não é. E aquelas pessoas que elas acabam não se atentando para as inovações legislativas, elas copiam o que elas já falavam antigamente e passam para frente, e aquele cliente muitas vezes ele chega pra gente temeroso, achando que não vai conseguir, achando que vai estar fraudando alguma coisa, quando na verdade é só uma mudança legislativa que permitiu. Antes não permitia, agora passou a permitir. Inclusive, desse cliente que eu contei que foi no CRAS, que a assistente social fez escândalo, ele começou a chorar, dizendo que ele preferia morrer do que fazer o filho dele perder benefício. E a gente, o senhor não vai perder. Ah, mas é porque assistente social diz. Mas eu sou advogada, eu tô lhe dizendo, o senhor não vai perder. Então, assim, é muito difícil, é muito complicado. Sim, principalmente como a gente falou hoje, né? Muita gente que recebe o benefício, ela necessita daquela renda para custear tratamento, né? Para custear medicamento. Não é um favor, é um benefício assistencial respaldado por lei. Então, pessoal, nós gostaríamos de agradecer todos que acompanharam o nosso episódio até o presente momento. Agradecer a participação especial da nossa psicóloga Suelen, né, que esteve aqui hoje esclarecendo muitas dúvidas, principalmente minhas e da Lara. Eu fiquei encantada com o episódio e esperamos vocês no próximo episódio.